Fala pessoal, eu sempre pesquiso muito para fazer alguns vídeos sobre o que vocês estão querendo saber. E eu vejo que tem muita gente com dúvida relacionada a aftas, né? Aftas, úlceras, estomatites, elas têm vários nomes, né? E aí eu decidi fazer um vídeo falando por que que as aftas acontecem, né? Quais são os principais motivos, quais são os tratamentos e se existe alguma forma de prevenção, porque elas são chatas e dolorosas, né? Então, gente, fica aqui nesse vídeo, tá certo? Antes disso, já se inscreve no meu canal, para que você não perca nenhum conteúdo que eu vou postar, porque são conteúdos bem bacanas, interessantes, bem pensados para agradar vocês. E deixa o like nesse vídeo, caso você goste, para que o YouTube entenda que ele é um vídeo relevante e tem que entregar ele para mais pessoas, tá certo? Então, fica aí ligadinho nesse vídeo e vamos às informações. Então, gente, as aftas, elas são feridinhas, né, úlceras, que podem acontecer em qualquer parte da boca. Elas também são chamadas de estomatites, porque estão relacionadas com a inflamação da mucosa, dos tecidos da boca. Também podem ser chamadas de úlceras, porque uma úlcera é uma perda de camada do epitélio. Aqui vocês estão vendo uma lâmina, né? Assim, que a gente chama de histopatológica. É o quê? Quando você faz uma biópsia, tira um pedaço e olha no microscópio. O que é que você está vendo aqui? Ó? Perda de epitélio. Aqui você está vendo. Veja como o epitélio está vindo aqui, ó, certinho. O epitélio é a pele. E chega aqui, ela perde. Isso aqui é uma úlcera. Aqui já mostra o tecido de baixo, que é a derme, o tecido conjuntivo. Então isso caracteriza uma úlcera. E a maioria das aftas, se você for fazer uma biópsia, você vai perceber essa situação, né? Que é a perda de epitélio e imagem, né, da camada subdérmica, né, da camada dérmica, que é a exposição de tecido embaixo. Isso é uma afta. Mas por que elas acontecem, gente? Na maioria dos casos, as aftas são processos inflamatórios, né, que a gente tem que confrontar para saber qual a causa. Se ela é um processo inflamatório, a gente tem que reduzir a inflamação para melhorar elas. Mas quais são as causas das aftas, né, gente? Ela pode ter múltiplas causas. Por isso que tem gente que fala, o que é que eu faço para tratar essa afta? Aparecem aftas em mim com frequência. Como é que eu faço para resolver isso? Não tem como a gente sugerir algo sem consultar esse paciente. Como as aftas existem múltiplas causas, vou depois exemplificar aqui para vocês. Ó. Alimentos muito condimentados ou coloridos podem causar aftas. Infecções bacterianas ou virais ou fúngicas podem causar afta. Gripes, resfriados, infecções respiratórias podem causar afta. Problemas renais podem causar afta. Problemas no fígado podem causar afta. Se tem uma alteração na composição de saliva, você também pode ter afta. Diminuição no fluxo salivar pode também causar afta. Uma série de motivos, né? E ainda mais, úlceras, ou seja, aftas que não cicatrizam por mais de 15 dias, mesmo com o uso de anti-inflamatórios, é um sinal de perigo. Então você deve procurar um profissional, tá certo? Pois bem, gente, como as aftas têm múltiplas causas, não tem como uma fórmula mágica para todas elas. Então você tem que identificar a causa para tratar. Mas como a maioria das aftas tem origem inflamatória, você trata utilizando anti-inflamatórios ou corticoide tópicos. Existe outra maneira de tratar também, que é utilizando laser de baixa potência, laser vermelho e até o infravermelho para promover uma analgesia. Então, o laser acelera o processo de cicatrização de feridas, de repitelização, ou seja, de formação de novo tecido epitelial. E os anti-inflamatórios, os corticoides tópicos, eles diminuem a inflamação local, o que diminui a sensação dolorosa enquanto o paciente passa pelo processo de cicatrização de feridas, né? Então, se você tem aftas recorrentes, a gente deve analisar uma série de fatores, né? Como é que está a sua alimentação, se ela está rica em condimentos, em pigmentos, se você tem refluxo gastroesofágico, se você tem gastrite, porque isso pode alterar o pH da boca e também causar aftas, né, úlceras. Se você tomou algum antibiótico, algum anti-inflamatório, está fazendo uso frequente disso, porque isso pode baixar a sua imunidade na boca e o antibiótico pode alterar a microbiota da boca e isso faz com que possa aparecer lesões fúngicas ou outros tipos de lesões na boca que podem também ter uma afta subsequente como consequência, né? A gente deve investigar também, tem um tipo de estomatite que a gente chama de estomatite urêmica, que é um tipo de afta pelo depósito de ureia. E quando a gente tem um aumento de ureia e creatinina, a gente tem subjacente aí um problema renal. Então, muitas vezes você tem que tratar o problema renal para melhorar aquela afta. Problemas hepáticos podem fazer com que a saliva fique mais rica em albumina.
E a albumina, ela deixa a saliva mais espessa e uma sensação que a gente chama de xerostomia, que é uma sensação de boca seca. Essa saliva mais espessa pode promover mais traumas e isso pode provocar mais úlceras, né? Situação onde você tem alteração de pH na sua boca. Então, por exemplo, você tem um aumento do número de lactobacilos e os lactobacilos, eles produzem ácido lático. O ácido lático diminui o pH da sua boca, deixa um pH mais ácido. E isso pode promover também estomatites. Alergias ou reações a alguns produtos de higiene bucal, como por exemplo o lauril sulfato de sódio, que é muitas vezes utilizado para fazer aquela espuminha de muitos produtos de higiene, inclusive shampoo, sabonete, creme dental. Aquilo ali faz uma espécie assim de separação das células da pele e depois volta ao normal. E esse processo pode causar alguma inflamação em parte da mucosa. Ingestão de álcool. O álcool desidrata a mucosa e também pode promover vasodilatação na mucosa. Isso pode favorecer aftas. Inclusive se você usa enxaguantes bucais à base de álcool, que eles também podem promover essa desidratação. Por isso que enxaguante bucal é indicado sem álcool. E como vocês estão percebendo, né, existem várias causas, inclusive infecções respiratórias. Então, paciente que tem muita rinite, sinusite, muitas vezes respira pela boca, pode ter colonização de bactérias de outras áreas, por exemplo, bactérias respiratórias na boca. Isso tudo pode causar aftas e úlceras. Então, não tem como a gente fazer uma receita de bolo e um tratamento para todas as aftas. Quando elas são recorrentes, quando elas estão causando um certo incômodo, é necessário procurar ajuda profissional para você tratar uma infecção viral subsequente, ou infecção fúngica subsequente, ou algum problema sistêmico, como por exemplo, refluxo, problemas hepáticos, problemas no fígado, né? Problemas renais, que possam estar fazendo alguma alteração na sua saliva e na sua mucosa oral. Existe também uma relação, né, da microbiota, ou seja, é a população de bactérias normais da nossa boca, que inclusive fazem bem para a nossa boca, e das bactérias do intestino. Então existe uma correlação, estudos que estão correlacionando, que alterações na microbiota do intestino podem repercutir na boca. Então existem tratamentos desde para as aftas, né? Desde o uso de anti-inflamatórios, até o uso de corticoides, até substituição de produtos de higiene oral, uso de antifúngicos, lactobacilos para melhorar a questão da microbiota oral, melhora de higiene, tratamento para infecções respiratórias que podem envolver antibióticos e corticoides, e até tratamento de problemas sistêmicos que podem também melhorar a questão da sua saúde bucal. Outras questões são tratamento com laser, né, que o laser tem o potencial de regenerar o tecido epitelial mais forte, produzir colágeno mais rapidamente, porque ele energiza as células que são responsáveis por isso. Certo, gente? Então, recapitulando, as aftas podem ter várias causas, né? Então, a gente tem que investigar por que elas acontecem. Uma vez ou outra, esporadicamente, ela pode acontecer por algum trauma, por alguma substituição no creme dental, por algumas questões relacionadas à mudança na alimentação. Mas se ela for recorrente, é necessário que você investigue para que trate. E o tratamento, como eu falei para vocês, existe uma diversidade, mas basicamente seria com anti-inflamatórios, corticoides e também com laser. Mas dependendo da causa, você pode introduzir antivirais, antifúngicos, alterar produtos de higiene oral e encaminhar para outros profissionais especialistas em diversas partes do corpo. Tá certo, gente? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no meu canal que vem muita coisa legal por aí. Até a próxima!